Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast que faz a autópsia vocal de todas as óperas. Se quiser participar nesta consulta, ligue para o 0641 11 12 13. A pergunta é: acha que o filme da autópsia é verdadeiro ou falso? Repito o número de telefone: 0641 11 12 13. Do Teatro Municipal de São Paulo ou das outras casas de ópera que põe a mão no bolso e convida a gente para viajar pelo planeta. Alô, Metropolitan, estamos facinho para chegar aí. Gelbi, manda aquele ticket para nós que nós estamos chegando. Eu vou ter dificuldade dessa vez para fazer autópsia lírica. Eu vou precisar de alguém que ouviu as vozes dos cantores para falar por mim. Nós estamos falando hoje do engenhoso e muito bem pensado programa duplo, até corajoso programa duplo que o Teatro Municipal fez, de juntar duas óperas vienenses desconhecidas, ambientadas na Itália, tramas passionais de compositores que nunca são tocados aqui. Violanta, de Korngold. Uma tragédia florentina, de Zemlinsky. E aí, galera, tirando o privilegiado João Luiz Sampaio, que pode ir à ópera quando bem quer, a gente estava na estreia. O que vocês acharam? Bom, eu achei que foi uma... eu achei que foi uma... Primeiro assim, os títulos são muito legais, eu acho, né? Eu estava muito curioso até para conhecer as óperas. Eu acho que são dois títulos muito especiais. Eu acho que é uma escolha até um pouco ousada do Teatro Municipal de São Paulo de fazer isso. Mas eu pessoalmente gosto muito desse período da música e quando vem assim combinado com esses libretos, Oscar Wilde, essas coisas, eu acho sempre umas coisas muito estimulantes para a gente ir assistir, né? No geral, eu acho que foi uma produção bacana. Eu tenho as mesmas restrições que o Irineu colocou no texto que escreveu no site Concerto. Quer dizer, eu acho que teve um problema seríssimo lá de equilíbrio entre orquestra e vozes, e especialmente na primeira ópera, na Violanta. Eu acho que na segunda melhorou muito. Eu não sei se foi porque na primeira os cantores estavam dentro daquela caixa cênica muito longe do palco. Assim, dá um pouco a impressão que a direção cênica ali, eu acho até que é um pouco isso mesmo, trabalha pouco com ópera, porque me parece que a questão teatral ela está tratada tão prioritariamente, assim, como prioridade, que a questão das vozes dos cantores quase que fica uma coisa meio secundária. Eles podem cantar lá dentro da caixa, entendeu? E você ouvir mais ou menos só, né? A restrição que eu tenho maior, então, em primeiro lugar, em relação ao equilíbrio de voz e orquestra. Em segundo lugar, uma coisa que me deixou muito chateado, eu acho que o desempenho da orquestra foi muito lamentável. Quer dizer, a orquestra não só tocou alto, como para mim tocou muito mal. Eu achei isso uma pena, porque tinha tudo para funcionar muito legal. A encenação é uma beleza, plasticamente ela é linda. Eu adoro esses trabalhos que tem essa linguagem mais moderna, mas eu acho que, de fato, a orquestra, nesse programa, pelo menos nessa noite em que a gente assistiu, comprometeu o espetáculo. Nós fomos na estreia, que foi no dia
A estreia foi no dia, vamos ver, Só 12 de outubro. que foi regida pelo maestro Luiz Gustavo Petri, e no dia seguinte eu recebi informação de alguém de lá dentro da orquestra, até que o maestro pediu pra gente tocar mais baixo, mas a galera não se conteve, aí eu pergunto se eles não se contêm, então o maestro dá uma ordem que nem aceita. O que quer dizer uma orquestra que não se contém? Se joga a amiga. Uma orquestra que não se contém, todo mundo que tava na estreia viu o que é uma orquestra que não se contém. Pois é, mas qual que é a razão que uma orquestra pode ter para não se conter? Pra É isso que tocar eu não em entendo. dinâmica 48 e Olha, 9 Mas o maestro pede para você uma coisa, você não faz. Não, por quê? mas João, eu acho que a música ela exige um punch sonoro, né? Especialmente a do Korngold, que está na partitura. Aquilo é uma coisa de muito som mesmo, né? Então, eu acho que essa dificuldade, eu não sei, um dos problemas, com certeza, é que os cantores estavam muito no fundo, tenho a impressão. Então, só emendando aqui, depois que a gente fez a crítica, você não precisa ler minha crítica, realmente não vai te acrescentar nada, está muito mais escrito. Mas você deve começar a acessar o site www.concerto.com.br. Quando não sou eu, tem gente bacana que escreve lá. Então, a única pessoa que leu a minha crítica foi o diretor da ópera, o Felipe Hirsch. Já que aqui o Nelson tocou várias vezes nesse assunto, acho que o Felipe me mandou um e-mail bastante respeitoso, de altíssimo nível, e defendendo a posição dele nas marcações. Eu nem falei com ele que eu ia ler isso aqui no ar, mas acho que pode, porque não tem nenhum termo de baixo calão, tá bem elegante. Então ele diz aqui com relação às marcações de cena, que a gente escreveu que estava meio para trás, todo mundo teve a sensação que era no meio do palco. Diz aqui textualmente Felipe Hirsch, abre aspas. As marcações de cena de Violanta acontecem na boca do palco, todas. Todas, sem exceção, no primeiro elevador, onde, segundo todos, é o melhor lugar para se cantar no teatro. Pra frente dali, só o proscênio, que não dispõe de varas de iluminação, onde se realizam os concertos e onde, dizem, a falta da caixa cênica dispersa a voz. Na tragédia também existe a tela de frente, e eles estão posicionados no mesmo ponto do palco, primeiro elevador. Só aí, dando aí a defesa do... Ele eu gozar porque depois até fui olhar no meio histórico aí de críticas das óperas, das montagens do Hirsch, né? Eu não cheguei a acompanhar o Barba Azul em Minas Gerais, só quando eles remontaram aqui em São Paulo, e eu estava vendo que no fim das contas eu repeti o discurso com um espaço de anos de que entendo, né, o desejo de um diretor como ele querer usar todos os recursos cênicos possíveis e para isso ter que colocar no centro do palco, né, mas isso eu já tinha colocado no Barba Azul, no Rigoletto, né, no famoso Rigoletto do Centenário, que, paciência, o Teatro Municipal é um teatro que foi construído, né, enfim, mais de 100 anos atrás, com uma série de limitações, dentro de um objetivo, de uma cultura de ópera muito diferente da atual, e que eventualmente joga contra. E acho que a função de um diretor de ópera que se propõe, que topa trabalhar no municipal, é ter isso em mente para não acontecer o que eu acho que foi muito extremo, especificamente na Violanta, esse apagão das vozes que a gente testemunhou, porque era literalmente como se a gente estivesse vendo um filme que só tinha a trilha de fundo e, né, você não está ouvindo o que os atores estão falando, né? Então, principalmente na Violanta, foi muito sério. E fazendo aqui, pegando mesmo o que o Nelson falou, também concordo com ele em relação ao que ele coloca a orquestra, né, de que a escritura é meio naturalmente pesada, né? Assim, como ligar um caminhão Scania sutilmente? Não tem como, né? A orquestra já é muito pesada ali. Em todo caso, mais do que nunca, a cena acho que deveria ter levado isso em conta. Até porque a gente viu o casal Martin Miller e Eiko Senda em atuação na Valquíria, no primeiro ato da Valquíria. Que também não é uma orquestração exatamente mozartiana, né? E deu para ouvir tudo. Então quer dizer que não é um problema que a gente vai encontrar em todas as óperas. E, coincidentemente, a gente está encontrando sistematicamente nas montagens do Hirsch. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome.
João Luiz Sampaio, você é um homem de sorte, você é o cara que ouviu, né? Eu vou ser a voz dissonante Você, aqui, enfim. só pra dizer pra ele, não é que nós estamos tudo surto, o João não, é que o João é descolado e não foi na estreia, né? Não, eu fui na resta de quinta-feira, que foi, que dia não? Bom, eu não sei que dia, 18? Dia 18. E eu não tive problema para ouvir as vozes. Eu acho, pelo relato, não apenas de vocês, mas de outras pessoas também, que a orquestra, que o Falou com pessoas outras, né? o Hugo conseguiu segurar a orquestra. Falou um com o pouco. jeito do elenco também, né? O jeito do elenco também, enfim, o Hugo conseguiu segurar um pouco a orquestra, e talvez por isso as vozes. Então eu realmente não tive problema para ouvir as vozes. E dentro, e a partir daí, eu acho que a minha conclusão com relação à montagem, pensando no Barba Azul e mesmo no Rigoletto, quer dizer, o Rigoletto, como todo mundo aqui, eu fiz várias restrições à montagem do Felipe Hirsch, acho que ele estava um pouco desconfortável com o Rigoletto, não soube, acho, criar uma concepção que se bancasse, se mantesse ao longo de todo o espetáculo, muito ao contrário do que havia acontecido no Barba Azul. E eu acho que com a Violante e a Tragédia Florentina, ele faz um espetáculo que, para mim, é tão interessante quanto, se não mais, do que o próprio Barba Azul. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Eu acho que seja na proposta cênica, do ponto de vista puramente plástico e no trabalho de atores, na direção de atores. Eu gostei demais, principalmente na Violante eu já tinha gostado muito, mas na Tragédia Florentina acho que é um trabalho de exceção. É verdade. A direção de atores ali, e é claro que ele tem ali três cantores que embarcam, que são muito bons, a Celine, o Martin e o Federico Sanguinetti, o barítono, que para mim foi o único ponto vocalmente mais complicado do espetáculo. Foi o único cantor ao longo de todo o espetáculo que eu tive problema para ouvir. Então, João, dava a impressão para nós, a gente que foi na resta, que era da resta da cortina sonora, quando na Tragédia Florentina, talvez por não ter a caixa, a gente ouviu um pouco mais os cantores. Mas apesar de que, enfim, a tragédia, o legal é você poder ouvir ele, né? Porque ele, enfim, tem uma importância muito grande. Mas enfim, eu não tive problema para ouvir os outros dois. E o mesmo aconteceu na Violanta. Quer dizer, é claro que em alguns momentos você percebe que os cantores estão muito próximos do limite. Estão tendo que talvez forçar um pouquinho, mas isso em nenhum momento isso leva a um efeito feio na voz, em nenhum momento isso machuca a voz, ou cria algum tipo de, enfim, de ruído, digamos assim. Na estreia, o Martin teve bastante problema na Violenta. Pois é. Primeira cena dele quase não deu para ouvir, depois, justo foi até essas injustiças da ópera. Justo na vez que ele vai cantar fora da caixa, escrocou um agudo do cara. E parece que na segunda ou na terceira resta ele teve um problema mesmo de ao longo do espetáculo, perder mesmo a voz. Estava doente, enfim. Então talvez já tivesse alguma coisa também na estreia. Mas enfim, esse é o meu ponto de vista com relação ao espetáculo. Acho que eu saí com a sensação, é claro que já faz muito tempo que a gente viu o Barba Azul. O Barba Azul é de 2007, né, e depois quando ele foi refeito no Municipal eu não vi. Então a minha lembrança do Barba Azul ainda é o de Belo Horizonte. Mas eu lembro de ter gostado muito, mas eu saí do teatro achando que ele superou, quer dizer. E acho que isso tem a ver com o fato também de ele estar lidando com óperas de um período que ele domina melhor ou com o qual ele se sente mais à vontade. São óperas de linguagem um pouco mais moderna, de um período que o interessa muito como diretor. Também acho. Né? Então acho que por conta disso ele consegue, acho que o idioma, está no idioma dele, ele acho que consegue falar de maneira mais fluente. Acho que no Rigoletto acho que o que faltou foi justamente isso, quer dizer, e aí talvez é como o Chu falou, no Rigoletto tenha faltado um diretor que está mais enfronhado, digamos assim, na ópera, nas suas especificidades, enfim, no que cada repertório exige, né, de um diretor. Bom, e antes a gente teve no Teatro Municipal o Pelear Em Melisão. em Melisão. Bom, a gente tinha visto... Você viu em BH o Pelhaz, né? Vi, A gente tinha visto o Abel fazer o Pelhaz em BH. E muito bem, aliás. Muito bem, a Filarmônica tocando como um sonho, criando essas texturas como um sonho. Era Filarmônica ou era Sinfônica?
Era filarmônica já. Não Já podia, tinha filarmônica? não podia ser a sinfônica. Não faz sentido que não seja, seria que possível. seja filarmônica. E você se Só uma lembra dúvida. do Barba Azul ainda era a sinfônica, sinfônica. e você se lembra do. Bom, pra quem é faqueiro, eu tô falando demais, né? Continue, né? A abstração que exigia aquilo, né? E o esquema tinha repetido, ele repetiu de lá, a direção cênica não, que lá foi do Márcio Aurélio, aqui foi Yakov Hillel, ele repetiu o casal central, a Rosane e o Fernando, que chegaram com as partes amadurecidas. De novo, como lá, teve um barítono francês que foi um escândalo, lá foi o Lafon, aqui foi mais escandaloso. Aqui o Vincent Letexier foi o bicho. Je suis moins loin des grands secrets de l'autre monde que du plus petit secret de ses yeux. Une grande innocence, plus que de l'innocence. E ele tinha arco dramático. Então ele começa, mas é um arco que não faz, você percebe que não é para poupar a voz, é um arco de intenção. Ele já começa bem, mas no final você morre junto com ele, assim, é um negócio impressionante. E A própria cena, aquele contracena com a criança, né, foi de uma intensidade. Uma assim, intensidade, foi uma... negócio, você vê que ele sabe exatamente o que é fazer com o personagem. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. E pra mim teve uma surpresa muito legal, uma meia surpresa, que foi a Kismara Pessati, a contralto, fazendo um papel pequeno da Genevieve, assim, que é uma contralto brasileira que tá daquela oficina que a Neide Thomas tinha lá em Curitiba, que saía um monte de gente em série. Ela tá em Zurique agora, tá cantando canta em Concertgebouw, vai cantar nesse anel que o Janovski tá gravando todo pela Pentatone. Vai fazer agora na Filarmonia em Berlim 2 óperas em concerto, vai gravar também. Mostrou um timbre muito interessante, uma voz muito robusta no papel pequeno da Genevieve. Assim. E o Abel, de novo, demonstrou uma grande intimidade com a linguagem do Debussy. Eu, enfim, gostei bastante dessa produção. Não sei o que os colegas que foram ver acharam. Da parte musical, eu também gostei bastante, da parte do desempenho vocal. Não sei, eu estava no Converscote aqui com o nosso chefe Nelson, talvez ele não tenha acordado muito em relação à orquestra. É uma música que não é tão fácil, por um lado, a gente ficar catando os erros mais evidentes, mas me pareceu que a Municipal ali estivesse trabalhando no limite. Talvez até tivesse, né? Vai saber o que se passou dentro do fosso. Né, mas numa partitura que era relativamente até bem mais transparente do que a gente ouviu aí do Korngold, do Zemlinsky. Expõe mais os erros, né? Né, o que aconteceu foi muito pontual, não teve nenhuma grande tragédia no sentido, e até gostei do resultado tímico que se ouviu e de um equilíbrio aí sim interessante entre o que estava vozes no palco e o que estava sendo no fosso. Estava super equilibrado, em nenhum momento ficou parecendo que alguém estava cantando mais forte de que a orquestra e vice-versa. Cenicamente, eu gostei das opções que o Yakov Hillel fez. Teve muita gente que estranhou, não gostou dessa coisa um pouco mais minimalista, uma coisa mais desprovida, mais despojada. E eu acho que era tão claro isto, né, esse esvaziamento, sem entrar tanto num trabalho dramático. Era claro que era uma opção estética. Né, nesse sentido, não estamos falando que faltou verba para comprar um par de cadeiras e um armário. Não, foi uma opção mesmo. E uma opção que funcionou muito bem. Eu até me lembro quando, de novo, lembrando a tua crítica que você escreveu no site do Concerto, quando você lembra até do palco giratório, que está... Né, é muito sutil, foi usado muito interessante. Né, de uma maneira que não é agora fazer isso um show, mas perceber que... Exato. Quando disseram que ia ter o palco giratório, eu pensei, bom, agora o risco é querer que vire o playground do parque vai virar um carrossel. Exato, né? Ópera carrossel, mas não, né? Mas falamos de carrossel e o Marcos Feck vai fazer uma festa com isso na trilha sonora. Mas tudo bem. Princesa? Daniel! Sim, sou eu, Maria Joaquina. Eu pensei que você não vinha mais. Como poderia eu deixar uma donzela tão bela me inspirar? E como posso contemplá-la apenas de longe, se seu perfume é mais suave do que as rosas? Daniel. Me permite ir até você? Daniel. 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 Daniel.
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Então eu gostei bastante, mesmo na questão da movimentação, de um trabalho mais sutil, de uma música que realmente exige, talvez, um trabalho de ator diferenciado, onde as coisas não necessariamente estão num confronto, exceto em certos pontos ali. Então, foi uma montagem que eu não tinha uma pré-expectativa, como talvez com o Hirsch se tinha. Faz tempo que eu não via alguma coisa do Hillel. Acho que a última coisa que ele fez foi justamente da ópera do Poulenc, lá enfim, fazia um tempão, se eu não me engano, que eu vi alguma coisa dele, e gostei bastante vê-lo, enfim, em forma aí, com uma proposta bem legal, bem bonito no ponto de vista visual, de projetar detalhes de quadro impressionistas, mas que ao mesmo tempo não é para você figuratizar, então é uma abstração e você vê o que você quer. Ele está criando climas, né? Ele está criando um discurso de cor, né? Porque vai criando cores, né? Então é bonito você perceber como é que ele faz de uma maneira muito, quase camerística. Me agradou isso, especificamente no Pelé. Então, bom, antes de começar a dizer aqui alguma coisa em relação ao Pelé e Melisande, é claro que a gente está falando agora de um teatro municipal que está fazendo óperas legais, né? Então, isso é importante, quer dizer, a gente não... são produções profissionais... Primeiro que está fazendo bastante ópera, né? Isso. E depois está escolhendo bem os títulos e fazendo em alto nível. Isso, então super privilégio. Super privilégio. Então, se a gente tece críticas, ou eu vá tecer críticas, é porque, na verdade, eu quero mais. Eu acho que a cidade de São Paulo merece mais do que isso que a gente está vendo. E, digamos, se no caso da Violanta e da tragédia florentina, para mim o problema foi a orquestra, porque no geral acho que a ópera é bem montada e eu acho que as soluções cênicas são muito, especialmente a tragédia florentina, eu achei o máximo mesmo. Ali, para mim o problema ali foi esse desequilíbrio sonoro, como eu falei, entre orquestra e cantores, e o próprio desempenho da orquestra. No caso do Pelé e Melisande, eu gostei menos ainda da ópera. Eu acho que eu tinha sim uma expectativa, que é uma expectativa que veio alimentada um pouco pela ótima produção do Pelé em Belo Horizonte. E, infelizmente, eu acho assim que São Paulo ficou devendo em relação àquela produção, né? Concordo que as vozes foram legais e o francês também foi muito bem, eu acho que não teve problema em relação a isso. Agora, de novo, eu acho que a orquestra ficou devendo. Essa linguagem sinfônica do Debussy, ela é muito, de muita delicadeza e de muita riqueza tímbrica e que eu acho que ficou faltando mesmo, né? E, curiosamente, eu fiquei pensando, falei assim, poxa, como é que os caras fazem Wagner como fizeram, e no Wagner não me incomodou tanto, quer dizer, no Wagner também a gente via problemas aqui, mas não me incomodou tanto. No Debussy me incomodou, eu achei que a orquestra faltou, não deu conta do recado mesmo. E no Teatro Municipal de São Paulo a gente tem que ter uma orquestra que dê conta do recado, numa partitura dessas. Não é nenhuma coisa do outro mundo. Mesmo Violanta, poxa, é uma linguagem começo do século XX, né? Então, assim, para mim foi esse o problema do Pelléas, e o outro problema foi a questão da encenação, que a questão da encenação eu fui comparar, ou fui ter um pouco essa referência de Belo Horizonte, e achei com poucas soluções criativas. Eu achei aquela coisa pendurada lá no palco de uma maneira muito ostensiva durante toda a ópera, aquilo, uma coisa que poderia ter sido... Você está falando aquela coisa, só para quem não viu, aquilo que era um objeto redondo, parecia algo... Era uma tela redonda, mas que na verdade acho que eram várias telas, né? Porque íamos, né, conforme mudava a cortina, né? E no último ato, aquilo virou uma tela redonda, absolutamente redonda. Eu não sei muito bem porquê, não vi explicação, não sei se vocês leram alguma coisa dessa mudança, e se eu não me engano no último ato sem projeção, então para mim até ficou uma coisa, será que não está funcionando a projeção, e por que ficou redondo? Mas mais importante, eu acho que era muito ostensivo, então certamente queria dar uma ideia, ou não sei se uma coisa de útero, de vida, alguma coisa de um ovo. De qualquer maneira te chamava a atenção o tempo todo aquilo ali. Né? De uma maneira muito ostensiva, e para mim aquilo não com tanta, durante toda a ópera, ficou um pouco
muito forte, com pouca explicação, digamos, né? Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba, de querer ficar. Teve soluções legais. Eu acho que aquele ato onde eles descem pro porão, né? Aquela ópera, né? É bem bacana. Quando pega o elevador. Quando pega o elevador. Aqui teve coisas legais também. Mas, assim, até comparativamente, eu não sei se vocês lembram, o Márcio Aurélio em Belo Horizonte, ele usou figurantes para fazer as diferentes... o lago, por exemplo, as árvores. Ah, sim. E aquela revoada de... Quando o Goulot surpreende os dois, que ela tá lá da varanda com o cabelo pendurado para baixo, tem uma revoada de aves ali, né? E é um momento muito impacto. E naquela produção de Belo Horizonte, de repente os figurantes saem correndo assim pelo palco, foi muito legal. E aqui, bom, eu fiquei esperando aqui. Você quis um repeteco. Não é que eu quis um repeteco, mas eu acho impacto de novo, uma coisa, o que foi, né? E acabou as andorinhas projetadas ali atrás, não sei, ficou uma coisa... Eu acho que faltaram assim algumas soluções um pouco mais... de um apelo assim, mais legal mesmo, né? Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Vou colocar para vocês uma questão aqui, correndo risco de que a gente se alongue demais, qualquer coisa o FEC corta essa parte depois. Mas a gente já tem, quer dizer, um ano e pouco de produções do teatro que a gente tem acompanhado sistematicamente, tem comentado praticamente todas elas aqui, e a sensação que eu tenho é que ópera sim, ópera não, quer dizer, a questão que volta como um calcanhar de Aquiles é sempre a questão da orquestra. Lá atrás, quando o teatro voltou a produzir, eu lembro que a gente conversou um pouco falando de que era uma orquestra que estava voltando a trabalhar depois de um tempo parado, de um período sem fazer nada, e obviamente que ela demoraria um tempo para ganhar ritmo de jogo de novo. A minha pergunta que eu coloco para vocês é com relação a isso. Pelo tempo que passou, a orquestra cresceu nesse período, ela recuperou um pouquinho da sua qualidade, ficou aquém do que poderia ter recuperado. O que vocês acham a respeito disso? O lance ali nós temos ali desequilíbrios estruturais. Eu acho que com relação a coisa completamente enferrujada que eles estavam, melhorou até porque piorar seria o quê? Seria a falência das instituições. Mas eu creio que ali o buraco é um pouco mais embaixo. Ali tem uma questão de base que precisa ser enfrentada. Acho que mesmo a orquestra, nas suas condições atuais, tocando no seu máximo, a gente não vai achar que é suficiente para usar o termo que eu acho que o Nelson matou a pau aqui. O que o teatro e a cidade merece, entendeu? Porque eu acho, enfim, eu não vou responder minha própria pergunta, mas só fazendo uma vez eu fiz isso aqui e me chamaram a atenção, então não vou fazer isso de novo. Mas só uma questão que eu quero falar, quando a gente fala que é um privilégio, eu não acho privilégio nenhum, eu acho que não é mais do que a obrigação do Teatro Municipal. Eu acho que o Teatro Municipal existe, e quando eu digo, estou dizendo que é obrigação da orquestra, obrigação do diretor artístico, é obrigação da estrutura, né? Se a prefeitura tem um teatro de ópera, ela tem que fazer esse teatro funcionar, ela tem que produzir. É que a gente fica tão mal acostumado. Você pega o Rio de Janeiro, né? Porque a gente passa tanto tempo, o teatro simplesmente, olha, próximos 3 anos não tem ópera. Nós ficamos 2 anos e meio sem teatro. De repente tem ópera e a gente fala, pô, que privilégio. Eu não acho que seja um privilégio, eu acho que é para isso que o Teatro Municipal está ali. Mas enfim, era só esse adendo que eu queria fazer. O Iberboss tem que responder. Acho que agora é a vez do Nelson responder aí. Acho que foi até eu que falei que era um privilégio, mas é que eu... Tadinho de nós, né? Pois é, não. Já tá matando e roubando, aí vem ópera, a gente fica feliz. Não é privilégio nenhum, mas João, acho que a gente tem que também reconhecer que houve um avanço enorme nesses últimos 2 anos, né, desde que o teatro abriu, 1 ano e meio, nem isso, 1 ano e meio. Houve, Nelson, mas... Mas assim, eu acho que o mais complicado nessa história é que a gente está vivendo produções avulsas.
E o teatro, ele tem que começar a pensar em temporadas que sejam produzidas pelo próprio teatro, né? Então, isso que eu acho que é mais preocupante. Ano que vem a gente vai ter uma nova administração aí, e ninguém sabe o que vai ser. Ninguém mesmo. Quer dizer, nem o diretor artístico do teatro sabe o que vai ser no ano que vem. Ninguém. É por isso que a gente fala, quando houve avanços, é discutível. Ter uma temporada sólida, uma temporada de qualidade, com títulos interessantes, artistas interessantes. Agora, são avanços que, por conta de uma falha na regulamentação estrutural do teatro, institucional do teatro, elas, na hora que chegar, acabar o ano, elas desaparecem e nada garante que isso vai continuar. Então, assim, é óbvio que houve uma melhora, mas não é uma melhora que você possa dizer, bom, começamos um processo que daqui a não sei quanto tempo ele vai desencadear. Não, a gente não sabe no que vai desencadear isso, justamente por essa questão estrutural mal arrumada, né? Mesmo na base da gambiarra, hoje a gente falou de Violante, de Tragédia Fiorentina, falamos de Peleas e Melisande. Estamos torcendo muito de que daqui até o fim do ano a gente ainda vai falar de Orfeu de Gluck, vamos falar de Macbeth de Bob Wilson, que eu vou ficar na porta rezando e tal, e ainda no Rochinol de Stravinsky. Olha, pro meu gosto tá legal, só tenho medo de que não, quando a gente estiver no ano que vem conversando disso, que a gente tenha essa saudade, nostalgia, que nada bem semelhante esteja a gente nessa. A gente era feliz e não sabia. Eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.